Pronto. Boa tarde, eu me chamo Eli Kent, sou enfermeira residente de terapia intensiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre terapia interal, sobre os cuidados de enfermagem. Coloquei um sumário para explicar mais ou menos a ordem dos assuntos. Vou falar um pouco do conceito de terapia nutricional, classificação da terapia nutricional, conceito de nutrição interal, a indicação, conceito de disfagia, os sinais de alarme para disfagia, tipos de sonda e os cuidados de enfermagem, que é o foco da aula. Bom, o que é a terapia nutricional? A terapia nutricional é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo fazer a manutenção ou recuperação do estado nutricional. E como que vai ser feita essa recuperação? Tem duas opções, pela nutrição parenteral ou enteral. No nosso caso, o foco da aula vai ser a nutrição enteral. A próxima aula vai ser sobre nutrição parenteral. Então, a terapia nutricional, ela tem duas classificações, como eu já falei, nutrição enteral e a parenteral. A nutrição enteral, são alimentos para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, e ela pode ser de forma isolada ou combinada. Pode ser de composição definida ou estimada. E ela pode ser usada por sondas ou por via oral, industrializadas ou não. E ela pode ser também utilizada de forma exclusiva ou parcial. O paciente pode usar a sonda mais via oral, vai depender da indicação. E ela também é indicada para pacientes desnutridos ou não. Então, conforme a necessidade, pode ser em regime hospitalar, ambulatorial, domiciliar, que tem como objetivo visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Quando que vai ser indicada a nutrição interal? Ela vai ser indicada quando o paciente tiver com trato gastrointestinal funcionante, ou quando tiver com a ingestão via oral insuficiente, ou também quando o paciente ele apresentar um grau de desnutrição, ou também em casos quando ele está com um percentual de peso muito grande, ou em casos de disfagia. Aqui são algumas indicações, né? Por exemplo, se o paciente estiver com uma depressão severa, se estiver com uma anorexia nervosa, uma dificuldade de mastigação, de deglutir. E o que é a disfagia? A disfagia é a dificuldade para engolir alimentos ou líquidos que ocorre na garganta ou no esôfago e varia de um desconforto leve a um bloqueio total e doloroso. E quais são os sinais de alarme para identificar a disfagia? O paciente ele pode apresentar um engasgamento ou tosse durante as refeições, ele pode referir também dor ao engolir, pode também referir que a alimentação ela fica na garganta, pode acontecer também de ter excesso de salivação, que é a cialorreia, problemas na fala, e então a perda abrupta de peso. É importante saber identificar a disfagia, porque nos finais de semana nem sempre vai ter os profissionais disponíveis, no caso o fonoaudiólogo, né? Então, se você saber identificar a disfagia, você pode depois fazer um encaminhamento, né, para avaliação do fonoaudiólogo. Agora eu vou falar um pouco das sondas. A sonda nasogástrica, né, que é uma das opções que pode ser utilizada. Ela vai ser uma sonda que vai ser geralmente flexível e ela vai ser com destino ao estômago. Essa daqui é a demonstração de uma sonda nasogástrica, também conhecida como Levine. E aqui tem o estômago no desenho. Então, ela vai descer pelo nariz, descendo até o estômago. E quais são as indicações da sonda nasogástrica? Ela é uma via de escolha em pacientes que necessitem de aporte nutricional e possui a função gástrica preservada. Nesse caso, quando o paciente tem essa indicação dessa sonda, ele ainda está com a função gástrica preservada. Pode ser utilizada também para fazer drenagem de conteúdo gástrico, para fazer administração de medicações ou alimentos, mas para alimentação, mais indicada é a sonda nasentérica. Em pacientes com suspeita de traumatismo crânioencefálico, é recomendado a sonda orogástrica, não passar a nasogástrica pelo nariz. É recomendada a sondagem oral gástrica porque se o paciente tiver com suspeita de TCE,
pode atingir os ossos, né, da base do crânio. Por isso que é indicada a orogástrica, não a naso. Esse aqui é um artigo que eu peguei da internet, né, onde que justifica por que a gente tem que utilizar a sonda orogástrica e não a naso, né? Por conta dessas lesões por conta que pode provocar infecções do tipo meningite e lesões secundárias. E se por acaso também o paciente que tiver com uma suspeita de TCE precisar de aspiração, não deve ser realizado também aspiração nasal, devido a essa mesma condição. E quais são as contraindicações da sonda nasogástrica? No caso de casos de má formação ou obstrução do septo nasal, quando tiver com sangramentos gastroesofágicos, se apresentar desconforto respiratório importante, dispneia. No caso, eu já falei, né, pacientes com traumatismo crânioencefálico, utilizar apenas sonda orogástrica. Questão de neoplasias de boca, faringe, esôfago ou estômago. E qual que é o material utilizado para a sonda nasogástrica? Sonda de tamanho apropriado, lidocaína, luva de procedimento, esparadrapo ou micropóreo que tiver disponível no serviço. Gaze, frasco coletor, seringa, capote descartável, estetoscópio, touca e máscara. E conforme essa resolução do COFEN 619 de 2019, ela normatiza que a atuação da equipe de enfermagem na sonda oro, naso e nasentérica. Aí ela coloca que é privativo do enfermeiro essas sondagens, né? Falando um pouco da sonda nasenteral. A sonda nasenteral, ela refere-se à passagem de uma sonda através da cavidade nasal, que vai passar pelo esôfago, estômago, e tem como objetivo chegar no intestino delgado. Este procedimento, ele fornece uma via segura e menos traumática para a administração de dietas, hidratação e medicação. No caso, é a via mais segura. Essa aqui é uma sondinha, a de Dubov, que é utilizada. Indicações. Caso em que o estômago não está funcional, no caso da nasogástrica, o estômago ainda está funcional, nessa daqui não está. Pacientes inconscientes, pacientes com dificuldade de deglutição, para fazer a administração de medicamentos, alimentos, pacientes com alto risco de broncoaspiração e pacientes com pancreatites agudas, fístulas esofágicas ou gástricas. E no caso, quais vai ser as contraindicações da sonda nasointeral? Quando o paciente com desvio de septo importante, quando tem traumatismo crânioencefálico, obstrução intestinal mecânica, quando apresentar sangramento gastrointestinal, quando estiver apresentando vômitos que são incontroláveis, diarreia, que é intratável, isquemia gastrointestinal, inflamação do trato gastrointestinal, tumor de boca e hipofaringe e varizes esofágicas. Então, nesses casos aqui, a sonda ela vai ser contraindicada. Quais são os materiais necessários? Luva para procedimento, capote, touca, óculos, máscara, bandeja, sonda nasenteral, que é de Duboff, lidocaína, seringa de 20 ml, gaze, estetoscópio, esparadrapo, biombo, se necessário no caso. Conforme também essa resolução do COFEN 619 de 2019, que ela atua, né, a equipe de enfermagem na passagem da sonda oro, nasogástrica e nasentérica. E conforme essa resolução, ela deixa bem claro que é privativo também do enfermeiro a passagem de sonda nasenteral. E também, conforme essa resolução, o enfermeiro ele tem que solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico, visando a confirmação da localização da sonda, no caso da sondagem nasentérica. Então, solicitar o raio-x é o método mais confiável para administrar a dieta, né, no caso de sonda nasenteral. Não liberar a dieta de forma alguma antes da confirmação do raio-x, né? Esse daqui é um raio-x no qual não está no local correto, está no pulmão. Então, assim, se liberar a dieta antes pode dar complicação, né? Por isso que tem que aguardar o raio-x.
Esse daqui já é uma imagem onde já está no local certo, que é no intestino, bem aqui. Aí já pode liberar, no caso, né, a dieta e o que tiver para ser feito, se tiver medicações. Falando um pouquinho da sonda de gastrostomia e jejumostomia. A sonda de gastrostomia é um procedimento cirúrgico que estabelece o acesso à luz do estômago através da parede abdominal. E já a jejumostomia é um procedimento cirúrgico que permite acessar a luz do jejum proximal através da parede abdominal. Conforme fala pelo nome, jejum, já fala aqui, jejum também, então já dá para ter uma noção, né? E esse daqui é um procedimento médico. Falando um pouquinho sobre as orientações gerais para a administração da nutrição enteral. Antes de fazer qualquer procedimento, a gente sabe que tem que fazer a higienização das mãos. Mesmo que na prática não é rotineiro isso, né? Não é todos os profissionais que têm esse hábito de fazer. Então, 5 momentos da higienização das mãos. Primeiro é antes do contato com o paciente. Antes de você ter o contato com o paciente, você tem que higienizar as suas mãos. O segundo momento é antes da realização de procedimento asséptico. O terceiro momento é após risco de exposição a fluidos corporais. O quarto momento é após contato com o paciente. E o quinto momento é se você tocou nos materiais, nas coisas que fica perto do paciente, você fazer a sua higienização das mãos também. Então, como eu falei, né, a higienização das mãos ela é uma etapa primordial em qualquer procedimento a ser realizado. Outro detalhe muito importante é falar sobre a segurança do paciente. E falando da segurança do paciente, é muito importante a gente identificar o paciente corretamente. E existem alguns meios de confirmar essa identificação do paciente. Nunca confirmar somente pelo leito do paciente, porque pode acontecer, por exemplo, na enfermaria, ambos trocar de cama, aí você chegar lá, fazer tipo a medicação, ou colocar a dieta no paciente e não ser o mesmo paciente. Esse poderia ser um erro, poderia ser evitado. Então, você pode confirmar olhando pela pulseirinha do paciente, olhar no prontuário os dados. No quarto também tem a identificação do paciente, você pode chegar lá e confirmar. E também é interessante você chegar e não falar assim, Antônio, você é Antônio, né? Não já ir afirmando, você perguntar o nome e esperar a pessoa responder, não ficar induzindo o paciente. Às vezes ele está confuso e você ali confirma, né? Só que às vezes não é o mesmo paciente. Essa aqui é uma bomba de infusão. Aí a orientação é administrar a dieta em BIC, né? Bomba de infusão contínua. Quando for fazer essa administração, a dieta deve ser sempre administrada em temperatura ambiente. Sempre pegar a prescrição, confirmar os dados corretamente. Se tiver com dúvida, não coloque para correr, né, a dieta. Vai lá e confirma. Quais são os cuidados de enfermagem, técnico de enfermagem, né? Como é ele que coloca a dieta na prática, os cuidados não é só diretamente para ele, mas esses daqui sim. Lavar as mãos, né? Higienizar as mãos antes de manusear a dieta. Foi o que eu falei, né? Que é muito importante. Você vai conferir a prescrição da dieta, identificação do paciente, o tipo de dieta, a via de administração, o volume prescrito. E se por acaso o técnico encontrar alguma coisa que não esteja totalmente correto, comunicar ao enfermeiro para ele tomar alguma providência. Elevar a cabeceira no mínimo 30 graus. Instalar a dieta com equipe próprio e exclusivo, devendo trocá-la a cada dieta. Se possível, também identificar o equipe, né, para saber que dia que colocou, que hora que vai terminar. Lavar o percurso da sonda após a infusão da dieta com 20 ml de água potável. Por que fazer essa lavagem, né? Para não deixar a sonda entupir. Porque se deixar a sonda obstruir, vai ser um problema assim para o paciente, porque tem que repassar a sonda novamente, se for necessário. Seria algo que pode ser evitado se fazer essas medidas de prevenção. E quando terminar o procedimento, higienizar as mãos. É importante também, né, após terminar o procedimento, você fazer o registro, né? Cuidados de enfermagem ainda, dando continuidade. E não é necessário desligar a dieta durante os cuidados, pois não aumenta a chance de broncoaspiração. Não há evidência sobre isso na literatura.
E falando um pouquinho sobre a participação do enfermeiro. O que o enfermeiro ele pode fazer, mesmo que é o técnico que vai administrar a dieta? Ele pode ir junto com o técnico, se por acaso ele apresentar dificuldade para fazer a instalação da dieta, se for novo no setor principalmente, para dar as orientações. Ele pode ir auxiliando no que for necessário, né, para o técnico. E também é importante, se ele perceber que os técnicos, a sua equipe não está em dias atualizado, fazer treinamento. Fazer treinamento para mexer com a bomba, que a bomba é alguma coisa assim que praticamente assim, a maioria tem dificuldade, não só os técnicos, o enfermeiro também, inclusive eu, né? Não sei lá os demais, mas a maioria sim tem. E é isso, minhas referências, e obrigado.